Essa semana, né, inclusive eu acho que é hoje, que vai ser entregue a proposta da reforma tributária, né, do Paulo Guedes, que é uma reforma que a gente comentou já um pouco aqui algumas vezes, muito importante inclusive. Só que aqui, ó, vamos à guerra contra a reforma tributária de Guedes, diz presidente da OAB. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que a instituição vai à guerra no Congresso contra o projeto de reforma tributária do governo federal proposto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, a iniciativa quebra a classe média brasileira. Não é uma reforma tributária, é aumento da carga tributária. Por parte da OAB, essa agenda vai sofrer uma oposição ferrenha, afirma Santa Cruz. É um erro do ministro, inclusive uma contradição com a política liberal de redução de tributo que ele sempre disse que defenderia. Bem, dá nem vontade de continuar lendo, porque tem muita coisa já para observar. Ou ele não entendeu nada da reforma tributária, ou ele tá agindo de extrema má fé. Aí é com vocês. Não, tem uma frase dele aqui, ó. Ele não vai retirar tributo de um lado para tirar o imposto de renda das empresas. Robin Hood, só que de cabeça para baixo, quer tirar da classe média para dar aos ricos. Profundo. Cara, a reconstrução do país exige que a gente use os impostos com mais inteligência, mas não se aumente carga tributária. É matar ainda mais aquele que já está quase morto. Vai asfixiar mais a pessoa. Cara, você vai tirar o imposto, ele está dizendo que você vai... Mas não tô entendendo é o seguinte, o que o presidente da OAB começa entende por aí de reconstrução? O cara é presidente de um sindicato, velho. Começa por aí. Aí o cara vai falar, a reconstrução do Brasil. Você acha que você tá ouvindo o Churchill, né? Pera aí, cara, o cara vai falar mesmo. Que merda esse cara falar? Que bosta esse cara falar? Esse cara é um lixo, entende nada, velho. Agora, vale lembrar que o imposto é uma das armas fundamentais de Karl Marx. Você não vai encontrar um texto de Karl Marx condenando o livre comércio, mas você vai encontrar inúmeros textos condenando o livre mercado. Tá? Vamos separar aqui para entender bem. Livre mercado é a disputa interna no país. Livre comércio é a disputa entre os países, ou seja, é quando você vende para outros países e compra. Tá? Deu para entender? Tranquilo? O pessoal que está aqui acompanhando? Muito bem. Por que Karl Marx não era contra o livre comércio, mas era contra o livre mercado? Porque, na verdade, nenhum dos dois era livre, né? O comércio é entre os países comunistas, e quando tinha um país capitalista era para poder conseguir dinheiro, ou seja, você compra barato e vende caro para enriquecer o país, com muitas aspas, né? Enriquecer os amigos do rei, né? Tá? Enriquecer os campeões nacionais. Enquanto isso, você está estrangulando internamente o país. Acabando com o livre mercado. Com as normas, leis e tal. Por que isso? Porque é a maneira de você cozinhar o sapo na água morna. E ele morre. O imposto no Brasil é um negócio meio bizarro. Ele uma vez que ele existe, né, no Brasil, é mais ou menos assim. Nem Deus pode fazê-lo perder a existência. Imposto no Brasil é assim. Eu já dei esse exemplo outras vezes, vou dar de novo rapidinho. A Ana Paula, do vôlei, né? Uma vez eu entrevistando a Ana Paula, ela comentou comigo que haveria uma reforma na escolinha do filho dela, lá na Califórnia, no condado onde ela morava. Condado é uma espécie de município, mas não é. Tem mais poderes que o município e tal. Aí, como é que foi a reforma da escolinha? Eles separaram pela região ali do condado, né? Ó, essa região aqui específica vai aumentar o imposto em 0,0 alguma coisa durante tantos anos. A obra vai durar tanto tempo. Terminou a obra, terminou o período que nós vamos estabelecer aqui pelo imposto, volta ao status anterior. Você para de pagar aquele imposto a mais porque a obra já aconteceu. Deu para entender? Você precisa de uma reforma
Tá quebrado aqui. Você precisa ampliar, né? Na verdade, tá normal aqui. Você precisa quebrar, ampliar e aumentar. Fez a obra, você não precisa mais do imposto. Concorda comigo? Já tá feito. Não precisa pagar mais. Aí você não paga mais aquele imposto. Volta. Você deixa de pagar o imposto depois de um tempo. Só que com um detalhe a mais. Quem decide isso é o povo em plebiscito. Aqui no Brasil é assim. A gente precisa melhorar alguma coisa, o imposto é criado, ninguém nunca mais vai poder tirar aquele imposto e ele só aumenta. O que acontece com isso? A riqueza do país está no Estado, nunca no indivíduo. Sempre é o governo quem vai ter dinheiro. Aí o governo nunca quebra. É a empresa que nunca quebra. Vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Sua cidade? Hã? Belém do Pará. Todo mundo Belém do Pará? Hã? Mato Grosso do Sul. Qual a cidade? Três Lagoas, Belém, Morro Agudo, Belém. Qual é a maior empresa de Belém? Quem é a maior geradora de empregos de Belém? A prefeitura. Entenderam? Não. Morro Agudo não é cidade, Nova Iguaçu que é a cidade. E aí o que acontece? Como a prefeitura é a maior... Três Lagoas também, não é? A maior geradora de empregos é a prefeitura. Com o aumento de impostos, você tem que manter o emprego desse pessoal. Aí você vai vendendo soluções. Então a gente precisa melhorar a rua, a gente precisa melhorar o poste, a iluminação, o saneamento, blá, 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 blá. Sempre o Estado, sempre o Estado, sempre o Estado. Quem vai pagar o salário dessa galera? A população. Por meio do quê? Do imposto. Tá dando para entender? Você vai aumentando. Chega uma hora que você fica escravizado. Que é o que acontece no Brasil hoje. O Brasil hoje é refém do funcionalismo público. Pô, Alan, você é contra o funcionário público? Olha, não me venha com esses clichês. Não existe a possibilidade de que uma pessoa seja contra o funcionário público. Isso é uma falácia. Eu sou contra esse esquema de apadrinhamento utilizando o funcionalismo público. Porque, no fim das contas, alguma coisa de funcionalismo público tem que existir. Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, entendeu? Alguma coisa tem que existir. As escolas públicas. Alguma coisa vai existir de funcionalismo público. Mas o problema é que, com o aumento dos impostos no Brasil, é assim. O que o Guedes está querendo fazer é algo que o Brasil nunca fez, retroagir. Eu dei o exemplozinho da escolinha da Ana Paula, do filho da Ana Paula, que já retroagiu. O filho dela já está na faculdade. Isso aconteceu quando ele estava no high school. Entenderam? Você que está em casa me assistindo. No Brasil, todos os impostos, eles chegam na Câmara dos Deputados, Congresso, né? Câmara e Senado, eles chegam, nunca mais deixarão o bolso do brasileiro e ele só tende a aumentar. Paulo Guedes já deu aula sobre isso inúmeras vezes, né? Porque aí você tem que melhorar o salário do cara. Ah, não, mas tem que ter plano dentário. Ah, não, mas tem que ter isso, aí tem que ter aquilo, aí tem que aumentar o salário. Ah, nunca houve reajuste do nosso salário. Faz anos que não teve. Aí vai lá, tem que fazer reajuste de salário. E aí você vai vendo, o negócio vai enchendo. Quando você acorda, você tá naquela situação de você paga o... Bota 50 reais de gasolina aí pra mim, seu José. Aí o seu José vai lá e bota 50 reais de gasolina. 60% é imposto. Olha que absurdo. 60%. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o Matheus Bandeira sobre o Fundeb. Do aumento do Fundeb, 70% é salário. 70%. Ah, Alan, mas a gente tem que melhorar a educação. Abre o mercado. A gente não conseguiu esse milagre com o saneamento? No saneamento a gente não conseguiu isso? Ah, estamos com um problema aqui. Joga para o mercado. Por que tem que aumentar o fundo? E vejam que não é uma mudançazinha boba, não é PEC, tá? Isso é constitucional. Entrou ali para tirar, vai ser um absurdo. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Nós vamos para o intervalo e a gente vai conectar aqui o Matheus Bandeira para a gente falar do Fundeb, que é exatamente
esse problema aí de conseguir diminuir o Estado e a esquerda ali sempre tentando manter. Ficou claro para vocês por que a esquerda quer sempre aumentar impostos, etc? Tá claro isso aí? Beleza. Vamos lá pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí. É a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos como colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enéas vai escrever para a revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista. Revista tercalivre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. Eu não vou ter medo de careca, idiota, moleque. Eu vou continuar denunciando os criminosos, corruptos, canalhas. Não vão me parar. Vocês nunca lidaram com um homem que não vende seu trabalho por 30 moedas. E vai ficar pra história do Brasil que você, Alexandre de Moraes, desonrou a Polícia Federal e a Suprema Corte. Foi o maior ataque às instituições que nós já tivemos no Brasil. Você desonrou a justiça brasileira. Alexandre, ou você me mata, ou você não vai me calar. Esse era o recado que eu queria dar pra você, seu moleque. E eu não tô sozinho. Acabou, porra! Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da manhã. Antes da gente entrar na pauta do dia, né, a gente vai ter um convidado aqui, inclusive, falando, explicando um pouquinho sobre essa questão toda do Fundeb, tá? Então, antes da gente começar essa pauta especificamente, a gente vai falar aqui um pouquinho até o convidado entrar, né? Ele ainda não entrou não, né? Deixa aí, inclusive, eu fazer uma observação aqui, porque o Alan estava falando de um ponto que é um ponto muito comum no Brasil. E é pouco discutido, até mesmo porque a gente fala pouco desse assunto, quando fala de tributação, fala de folha de pagamento e tal. Talvez o maior problema da máquina pública brasileira seja o quanto nós gastamos com a folha de pagamento. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: no Brasil, o Estado, ele é praticamente todo o dinheiro que você coloca nele é para pagar funcionário. Então, quando você pega qualquer empresa, você pega de uma padaria a um grande supermercado, você tem toda a verba, todo o orçamento daquela empresa, ele é gasto com diversas fatias diferentes. Então você tem pagamento de funcionário, você tem produto, você tem investimento, você tem um passivo trabalhista, você tem uma série de gastos diferentes. Então no Brasil a gente vê, por exemplo, você pega a área de saúde no Brasil, praticamente 90% do dinheiro da área de saúde no Brasil é folha de pagamento. Significa o quê? Que tudo aquilo que o Estado pega, ele paga os funcionários. Paga enfermeiro, paga médico, paga o técnico, paga não sei o quê. Sobra o quê? Não sobra nada. Aí você fala, tá, mas com qual dinheiro que o Estado compra equipamento? Com qual dinheiro que o Estado vai fazer limpeza? Não sobra. Então por isso que você pega a pauta da redução do Estado, ela é tão urgente. E pessoas como o Paulo Guedes, eles entendem isso. Eu tô com uma matéria aqui na mão, por exemplo, peguei aleatório aqui no Google, sobre Minas Gerais. Folha de pagamento de servidores consome 76,5% da renda de Minas Gerais. Então você pega todo o dinheiro que todos os mineiros
pagam o ano inteiro, aquele dinheiro, 76,5% dele é gasto para pagar funcionário público. Então, com os 24% restantes, os 23,5% restantes, o Estado faz tudo aquilo que não seja pagar funcionário. É aquisição de equipamento, é investimento. Nós temos um ponto em que nós temos que reduzir a nossa folha de pagamento para que a gente consiga evoluir. Imagina você chegar numa padaria e falar no 90% do dinheiro que entra no caixa ele paga funcionário. Com os outros 10% ele compra produto, serviço, investimento, passivo e lucro. Exato. Não, e tem um detalhe, tá? É óbvio que o povo brasileiro ainda precisa muito entender a necessidade de corte de impostos, tá? Porque a narrativa de que isso favorece a uma elite, tá? Financeira, uma elite econômica, social, e que o pobrezinho é quem vai pagar por isso, porque ele vai ficar cada vez mais pobre, isso está muito enraizado. Alguém pode dizer assim, não, mas a direita sabe disso. A direita sabe nada, gente. Sabe nada, porque aquele tiozão lá do interior que fala assim, não, Bolsonaro, presidente, isso aí, tamo junto, acaba com esses corruptos aí, blá blá blá. Ele não entendeu ainda que o imposto sempre doerá mais no bolso dele, não é no bolso do empresário. O empresário ele só está deixando de empregar mais pessoas. O empresário só está deixando de construir uma piscina a mais. Ou de uma fazenda a mais. Mas ele tem tudo o que ele quer, o grande empresário. Agora, o cara pobre, sofrido, é ele que deixa de ter as coisas quando paga mais impostos. É ele que, antes comprava um chocolate, que era o chocolate favorito do filho, agora vai ter que comprar aquele chocolate de 70% manteiga. 70% óleo vegetal. Você tá entendendo? O imposto dói, é no bolso do pobre, velho. Do pobre mesmo, miserável. Porque ele não tem como correr do imposto. Ele pode não declarar imposto de renda,